Oi, minha gente, missionária Helena por aqui, para a gente trazer a continuação dessa série falando sobre vida financeira da igreja. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando somente da instituição igreja, eu estou falando da igreja como ser humano, nós como igreja do Senhor, certo? Então, de uma forma ampla, eu quero, em nome de Jesus, trazer para nós alguns conselhos básicos e simples que a Bíblia nos dá sobre a vida financeira. Fique aqui com a gente, tá certo? Eu sou a missionária Helena, é um prazer ter você aqui. Que Deus te abençoe de forma grandiosa, certo? Hoje, neste vídeo aqui, você vai descobrir a maneira número 1 que Deus instituiu para prosperar, para você ser próspero, para você ser abençoado, para você ter tudo quanto você queira na sua vida, porque querer é poder. A Bíblia nos ensina. Você vai ficar aqui comigo? Fique aqui para aprender um pouquinho mais. O conteúdo desse vídeo, ele é basicamente a Bíblia na prática, como eu faço para praticar a palavra do Senhor. E aí a gente traz de uma maneira simples, de uma maneira bem suave, né? Simples mesmo, essa é a palavra. A prática da palavra do Senhor, viu? Fica aqui e você vai aprender, mas fica até o finalzinho, tá bem? Olha só, eu não vou ficar aqui todo o vídeo pedindo se inscreva, porque se você quiser se inscrever e participar dessa missão, você já sabe como fazer, tá bem? Então fique à vontade, você é quem sabe se você quer participar conosco dessa missão ou se você não quer. Você tem todo o direito de fazer o que você bem quer. Esse trabalho aqui é para divulgar um pouco mais a palavra que já está bem divulgada, já tem muita gente trabalhando. Então, nós somos também trabalhadores do Evangelho. Combinado assim? Nesse vídeo nós vamos descobrir qual é a maneira número 1 de você prosperar, da prosperidade chegar até você, certo? É isso aí. Não saia desse vídeo sem uma vida próspera. Se você ficar até o final, você vai entender, tá bem? Não saia. Ó, no livro de Gênesis, o capítulo 1 e o versículo 22, perdão, Gênesis capítulo 1 e versículo 26, Deus diz assim: tenha ele domínio, ele quem? O homem. Tenha ele domínio sobre as árvores, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. O Senhor Deus deu para nós o domínio. Ele disse: domine sobre a terra, domine sobre tudo. O homem é um ser muito especial. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso nós temos vontade própria. Por isso nós temos liberdade de fazer o que nós queremos, entendeu? Deus nunca quis controlar a nossa vida. Ele nunca quis fazer as coisas através de nós. Ele quer que nós mesmos façamos a nossa parte e ele, por sua vez, fará a dele, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus, né? Infelizmente, muitas vezes nós erramos em ficar e aprendemos também equivocadamente, ensinamos também, dizendo assim: Deus me usou para fazer isso, Deus me usou para fazer aquilo. E de certa forma, os irmãos me entendam, não se escandalizem, de certa forma, Deus não nos usa, Ele nos instrui. O Espírito Santo opera em nós o querer e o efetuar, e aí a gente efetua. Então, quem faz é o homem. Deus, ele apenas inspira. Se nós formos guiados por ele, nós faremos tudo o que é correto, porque ele é quem nos inspira. Não se esqueçam que tem barulho externo todo o vídeo, porque por mais que eu tente, até de madrugada, isso acontece, entendeu? Então, nós não somos fantoches de Deus e nem do diabo. Nós fazemos porque queremos. Não, eu fui porque eu quis. Eu fui porque Deus me levou. Não fui porque Deus permitiu, me guiou, me direcionou e eu fui, eu quis ir. Eu fiz aquilo outro, errei porque o diabo me usou. Não, você foi porque você quis também. Você deu ouvidos à inspiração satânica e foi e pecou. O homem foi criado para dominar, para produzir, para multiplicar. Deus nos criou como ele é.
um Deus criador, um Deus dominador, um Deus poderoso, um Deus inspirador. Foi assim que ele também nos criou, de forma que nós podemos crescer muito no conhecimento e na graça do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 5, o Senhor, você pode ler lá, por favor? Então, ele quer, preste atenção, que nós façamos a nossa parte. Então, não fique esperando que Deus faça tudo, porque ele faz a dele e fica esperando que você faça a sua. Faça, então, a sua parte. Lá no livro de Gênesis, Deus fez chover, é a parte de Deus, para o homem lavrar a terra, para o homem ter a ocupação de lavrar a terra que Deus fez e mandou a chuva e mandou todas as coisas próprias para o homem cuidar. E aí a obrigação do homem era cultivar e guardar a terra. No livro de Gênesis, capítulo 2, 19, diz o seguinte: trouxe Deus ao homem todos os animais que criara para ver como ele, o homem, os chamaria. Então, meus irmãos, olhando essas 3 passagens que eu botei aqui para nós, qual será a maneira que Deus preparou, a primeira maneira que Deus preparou para o homem prosperar e viver bem? Se você ainda não descobriu, você vai descobrir ao longo desse vídeo. Então, vá ficando aqui com a gente. Deus muitas vezes fica observando, fica somente olhando o que você faz. Ele só olha e diz: você faça o que tem que fazer, é a sua parte, fazer a sua parte, deixa a minha parte que eu cuido. Deus, ele é assim, Deus, ele é tremendo. Não é incomum a gente encontrar pessoas que não estudam, não trabalham, não fazem um curso, não se aprimorar em nada, e aí abre a boca e diz: eu vivo pela fé, eu estou esperando em Deus. Eu creio que Deus fica olhando assim, rapaz, vai fazer alguma coisa, rapaz. Aí, quando você vê o filho do macumbeiro prosperando, você vê aquele rapaz que você acha que anda numa vida inadequada prosperando. E aí você vê o ímpio prosperar e o servo de Deus não prospera, vive numa vida medíocre, vive numa vida miserável. E muitas vezes fica se perguntando: por que, Senhor? Por que, Senhor? Nesse vídeo você vai descobrir por quê. Nesse vídeo aqui você vai descobrir por quê. A maneira número 1, bíblica número 1, da pessoa prosperar. Você vai descobrir bem aqui, né? Então, ó, Deus é Deus de todos os homens. Então, tanto aquele que serve a Deus como o que não serve, ele recebe o sol sobre ele. Ele é protegido e abençoado também por todas as bênçãos que Deus manda para todas as pessoas, inclusive para os que não servem, não acreditam nele, não obedecem a ele. Toda essa lei foi mandada para todos os homens, para todos os homens. Então, se o homem, crente ou não, evangélico ou não, seja ele o que for, cumprir esta lei, ele vai prosperar. Seja ele em que linha ele for. Ele pode estar no crime organizado, como ele pode estar na igreja servindo ao Senhor com toda a lealdade. Se ele cumprir esta lei, que é a número 1 para prosperidade, ele vai ficar próspero nesta terra. Não vai ter necessidade de coisa alguma. Deus é Deus de todos os homens. Deus tanto faz prosperar o bom como o mal. Ele faz prosperar o ímpio, também como ele faz prosperar aquele que não é ímpio, que é servo do Senhor e anda em lealdade, desde que cumpra esse princípio bíblico, o primeiro de todos, para que tenha prosperidade, para que tenha dinheiro, para que tenha condições, para que tenha a sua manutenção. Você pode ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, Paulo falando sobre o Deus de todos os homens. Ele disse: eu sou servo daquele Deus que vocês botaram ali, Deus desconhecido. Eu sou servo do Deus desconhecido, o Deus de todos os homens, que é sobre todos os deuses. Se um ateu cumprir a lei que Deus estabeleceu como número 1 para a prosperidade, ele vai prosperar. Se um evangélico cumprir essa lei, ele também vai prosperar. Se não cumprir, não vai prosperar e ponto final. É bem assim, é desse jeito.
com a nossa besteira que ensinaram para nós, eu não sei porquê e nem para quê. Então a gente pensa que Deus só vai abençoar o evangélico. Aí quando alguém se dá mal, a pessoa diz, tá vendo? É porque deixou Jesus, é porque deixou a igreja. E aí quando ele se dá bem, diz, é porque ele vendeu a alma pro diabo. Ô irmão, vamos parar de olhar para a vida dos outros, vamos cuidar da nossa vida, vamos parar com a nossa besteira, porque existe uma lei universal que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden para o homem, o primeiro homem. E se você cumprir essa lei, você vai se dar bem, entendeu? E você vai saber que lei é essa. Muitos não se especializam, não fazem nada, ficam em casa esperando que a coisa aconteça, dizendo, eu estou vivendo pela fé. Eu não vou me esforçar para estudar, não vou me esforçar para fazer nada, porque Jesus está voltando. Descumprindo essa lei, então ele não prospera, ele não se forma, ele não arruma um serviço bom, fica vivendo somente aquelas agonias, diz, é assim mesmo, Deus me chamou para ser pobre, Deus não quer rico não, o Senhor disse que o rico não herdará o reino de Deus. Que tipo de rico? Porque nós no primeiro vídeo dessa série aqui nós falamos de riqueza, e crente todo ele deve ser rico sim, mas nós não falamos da riqueza, eu falei sobre a riqueza do ponto de vista bíblico, entendeu? Não quer dizer que todo mundo vai estar cheio da bufunfa, cheio da nota, não. Então assiste o primeiro vídeo que você vai entender. Então muitos ficam assim, de boa, Jesus está voltando, vou nada estudar. Se eu for para a faculdade, eu vou acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou me desviar. Meu irmão, se você tem esse pensamento, então você vai se desviar com qualquer coisa. Porque o mesmo mal que está em qualquer lugar vai acontecer. Não importa como nem quando, ele vai acontecer. Porque esse mal já está dentro de você. Infelizmente, a verdade é essa, né? Então veja, o livro de Tiago, ele traz a resposta para nós, no capítulo 2, versículo 18. Qual é o princípio número 1, biblicamente falando, para que o homem venha prosperar? Eu vou lhe dizer, trabalhando. Trabalhe honestamente, sirva a Deus honestamente, seja fiel em todas as coisas e você vai prosperar. Não é somente usando a fé, eu tenho fé que vai cair aqui agora várias notas de R$200. Eu tenho fé que a Bíblia, o princípio bíblico é trabalhar. Amados, o trabalho é uma bênção. Trabalho não é maldição de jeito nenhum. O Tiago, ele diz aqui, mostre a sua fé sem trabalho, que eu quero ver qual é a sua fé. Porque eu vou mostrar a você a minha fé através do meu trabalho. E, amados, não existe fé maior do que um homem ou uma mulher se levantar cedo e se cuidar e cair no mundo para buscar o seu sustento. Ele está pelas suas ações, quem faz, quem trabalha, mostra a fé, mostra que está crendo. Mostra a fé através do trabalho. Eu creio que eu vou melhorar, mas não fique em casa esperando as coisas acontecerem. Isso é típico de preguiçoso. E preguiçoso não tem parte com o reino de Deus. A Bíblia diz que o preguiçoso só empobrece, mas o trabalhador enriquece. Pode até não ter muito dinheiro, mas é rico. E o que é prosperidade? É não ter ausência, falta. A prosperidade é a ausência de necessidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Quem age mostra que está crendo. Então, Deus não chama vagabundo para a obra dele. Ele não chama preguiçoso para a sua obra. Ele só chama pessoas trabalhadoras, porque essa é a lei universal da prosperidade. É trabalhar. Trabalhe e você vai prosperar. Quando nós, que vamos falar ainda de dízimos mais adiante, quando nós dizimamos, nós não dizimamos do que nós vamos ter. Eu não dizimo para eu ter mais, eu dizimo do que eu já tenho. É um ato de gratidão. Não tem esse negócio, eu vou dar 3 dízimos porque Deus me abençoa 3 vezes mais. Isso daí é uma ilusão dessa teoria da prosperidade que criaram aí, né? A teologia da prosperidade. A prosperidade é a ausência de necessidade. Aí você pega e oferta tudo que você tem lá na sua igreja e fica sem nada. Então você é próspero. Estão lhe ensinando a ser próspero? Não estão, não. Então, amados, prestem atenção bem nisso. Qual é a primeira lei que nós devemos cumprir para que a gente seja próspero, para que tenha dinheiro na carteira? Sabe o que é? Trabalhar. Aí você diz, missionária, mas está muito difícil o trabalho. Claro, você não se especializa em nada.
Você não está à frente de nada, não estuda porque Jesus está voltando, não se prepara porque Jesus está voltando. Jesus vai voltar e você, na sua preguiça, vai, sabe lá se vai também, porque preguiçoso, Deus não tem agrado na vida do preguiçoso, né? Então tem pessoas que a mulher fica passando necessidade e ele diz, eu estou vivendo pela fé. Eu estou vendo, irmão, pelo amor de Deus, a fazer alguma coisa. Vocês estão vendo, estão diante aqui de uma humilde serva do Senhor. Já fiz de tudo na vida e continuo sendo uma pessoa simples, porém não tenho necessidade de nada, porque o Senhor supre as minhas necessidades, sempre supriu, sempre. O Senhor é fiel. Mas já fiz flauzinho para vender e em outros lugares que a gente viajou por aí, tinha outros nomes. Então, para quê? Para eu ganhar o dinheirinho do pão. Eu estava dentro de casa cuidando da minha casa, mas para ajudar meu esposo, eu fazia flau e não me envergonhava de trabalhar, de fazê-lo, né? Nós já trabalhamos fazendo polpa de frutas, nós já trabalhamos fazendo artesanato, tudo isso para não ser pesado para os nossos irmãos que nós pastoreávamos e também para a nossa manutenção, porque nós entendemos que o princípio básico da palavra de Deus para a prosperidade é trabalhar. Então, meu irmão, deixe de ser preguiçoso, procura um trabalho. Você que está encostado na aposentadoria da sua mãe, do seu pai. Você, meu irmão, que fica aí, a sua esposa precisando de tudo e você dizendo que está só esperando em Deus. Caia para o campo, meu irmão. Vá fazer alguma coisa, as portas não estão fechadas não, elas estão abertas. Se você chegar em algum lugar e disser, irmão, tem um quintal aí para eu limpar, eu vou limpar para ganhar o dinheirinho do pão. Mas acontece que não querem. Agora nem se especializam, nem se formam em nada e querem o quê, pelo amor de Deus? Então, se você é um pedreiro, seja o melhor de todos. Se você é um carpinteiro, seja o melhor de todos, porque é através do seu trabalho que a prosperidade vem para a tua vida. E chegando a prosperidade na tua vida, vá para o vídeo anterior, não deixe elas invadirem o seu coração. Não deixe elas, não bote nelas o seu coração. Constantemente seja agradável a Deus. Eu conheci um homem, ele era serralheiro. E ele disse que já tinha aquilo aquele talento, e ele pegava portões velhos antes de servir a Deus. Pegava portões velhos do ferro velho e ele renovava e fazia coisas novas de forma artesanal. Então Deus foi abrindo a porta para ele, ele foi comprando material, foi trabalhando, foi vendendo aquilo que ele tinha de pouquinho. E ele sempre dizia, antes mesmo de servir a Deus, antes de ser crente, como a gente pensa que o crente é o melhor de tudo. Amado, a gente não pode estar julgando ninguém, entendeu? Então ele começou vendendo as coisinhas dele, irmão Joel, se eu não me engano o nome dele. E daí ele foi montando uma oficinazinha simples e ele já dizia, antes mesmo de se converter a Cristo e frequentar uma igreja, ele dizia, Deus faz de um tostão, ele faz 1 milhão. Assim como Deus faz de 1 milhão um tostão. Então Deus é dono de tudo, Ele é soberano em tudo. Qual é, missionária, a ordem que a Bíblia dá para que a gente prospere? Não é esperando dar um dízimo para ganhar 3 vezes mais, não é esperando que o dinheiro caia do céu, é trabalhando. No que você faz, bote muito amor naquele trabalho. E o dinheirinho, quando entrar para você, você tira a parte do Senhor como gratidão. Então, Deus, eu te agradeço pelo que entrou. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Então, hoje, você está dando o seu melhor e a renda está chegando devagarzinho. Daqui a pouco, você vai estar tão próspero que você vai poder ajudar muita gente. Mas se você for só reclamão e não for fiel a Deus no pouquinho, porque eu fico sempre me perguntando, a pessoa não é fiel a Deus no pouco, ele vai ser no muito. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Pense nisso. Aprenda. A maneira, número 1, biblicamente falando, do homem prosperar é trabalhando. O trabalho foi dado ao homem não como castigo. A fadiga e o suor do rosto, isso sim foi o castigo, mas trabalho não. Porque trabalho é trabalho antes do homem cair. Lá no livro de Gênesis 2, o homem ainda não tinha caído, a queda só veio acontecer em Gênesis 3. Então Deus trouxe os animais para Adão olhar e dar nome, isso é trabalho. Para ele cultivar a terra é trabalho. Então quando você cultiva, a terra te dá de volta. Aí daquilo que você recebeu, você dá a primícia para o Senhor como gratidão.
Se eu perguntar aqui a alguém se eu perguntasse no começo do vídeo, qual é a maneira de você, biblicamente falando, de você prosperar, garanto que você responderia dando o dízimo. Só que não é, a gente não dá o dízimo para prosperar, a gente dá o dízimo porque somos prósperos. A gente não dá o dízimo do que vai ter, a gente dá o dízimo do que a gente tem. Então, se você é fiel, se você é dizimista, se você é uma pessoa próspera, é porque você já tem e não pelo que vai ter. Muitos ensinam errado, mas sabe por que ensinam errado? Porque estão de olho nisso. Então ensina o povo a viver uma vida miserável, mas que todo final de mês aquele irmãozinho aposentadozinho, ele tem que tirar aquela parcela, porque tem que tirar, porque é obrigado a tirar. Mas não é obrigado a tirar, é um ato de amor e de gratidão. Você tira se você quiser ser grato a Deus. Mas se você tirar no sentido, então eu vou abençoar a igreja, eu vou dar o dinheiro para a igreja, que é para Deus me abençoar mais, pense no sentido. Que sentido é esse? Que sentido é esse? De você ter mais e ter mais e ter mais. Isso é ganância. Então, eu trabalho e eu tiro o meu dízimo. Para que eu tiro o meu dízimo? Porque eu sou grata e eu quero a minha igreja uma bênção. Então, eu tiro o meu dízimo, eu abençoo uma pessoa que vai precisar de um gás e a missionária pode ajudar, ou o meu pastor pode ajudar. Uma pessoa que pode estar com problemas na saúde e o pastor pode ajudar. Uma pessoa que está com necessidade real e a gente vai lá e coopera, entendeu? Então, é nesse sentido que nós falamos. Trabalhem, 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 porque assim você vai ser pessoa próspera. Não vai faltar o dinheiro na sua carteira, entendeu? Aprenda, porque a Bíblia é que manda, certo? Deus, ele trouxe os bichinhos para o Adão botar o nome e ficou olhando. Deus está olhando o que é que você está fazendo. Aí muitas vezes você quer prosperar sem fazer nada. Tá errado. Se ligue nisso, tá certo? Que Deus te abençoe, que você aprenda, porque esse canal aqui é para isso, é para a gente aprender de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e cumprindo a palavra de Deus. Muitos não gostam, mas os que gostam crescem. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.